Oi, gente, sejam bem-vindos aos Pilares Literários. Hoje estou com meus colegas Caian, Matheus, Rafael, Sabrina e José. E o assunto de hoje é o simbolismo. Aquele movimento literário que muita gente acha que é só poesia cheia de sonho e mistério, mas que na real influenciou muito mais do que parece. A gente costuma pensar nele como algo lá do século XIX, mas na verdade ele molda até como a gente usa emoji hoje em dia. Parece exagero, mas vocês vão ver que não é. É, quando você falou isso do emoji, eu achei nada a ver. Mas pensando bem, faz até sentido. Porque o emoji é literalmente os símbolos. A gente manda um desenho e a pessoa entende um sentimento, uma intenção, um tom. É sim o espírito do simbolista vivendo em nossa linguagem. Exato. E o mais curioso, para mim, é que esse movimento nasceu justamente de uma insatisfação com a realidade objetiva. Era uma galera querendo expressar as sensações por trás das coisas e não as coisas em si. E também era uma reação ao realismo e ao naturalismo, né? Que eram super descritivos e super analíticos. O simbolismo veio como uma calma aí, nem tudo na vida é explicável pela razão. Ele puxou de volta a intuição, o sonho e o mistério. É quase um protesto espiritual. É uma tentativa de mostrar que existe uma camada invisível do mundo. E o mais legal disso é que o simbolismo meio que reforça que a percepção é subjetiva. Dois leitores podem interpretar o mesmo símbolo de formas completamente diferentes. Isso é parte da graça do movimento. Então, no Brasil, falar de simbolismo é falar de Cruz e Souza. Ele não só inaugurou o movimento Comissal e Broquês, mas também elevou o nível da discussão política na época. Ele trabalhava musicalidade, metáfora, miticismo, espiritualidade, mas também falava sobre dor, exclusão, racismo, só que de forma indireta, por meio de imagens. E é muito forte pensar nisso porque o Cruz de Souza viveu um Brasil escravocrata na época dele. Mesmo já no final do século XIX, ele era filho de escravizados, ele era um homem negro, e mesmo assim conseguiu se destacar na literatura das elites, das elites e dos professores, mas sofrendo muito com essa tentativa de se tornar um autor de renome. Essa dor se tornou um martír na poesia literária dele. E é interessante ver como ele usa palavras que parecem brilhantes, sabe? Como se a linguagem fosse um objeto luminoso. Isso é muito característico dele. E Afonso de Guimarães, que entra muito nessa outra vibe do simbolismo brasileiro, mais voltada à religiosidade. Ele fala muito de morte, espiritualidade e da figura feminina idealizada. Parece que ele está sempre entre dois mundos, o material e o espiritual. E no exterior, gente, o trio Mallarmé, Verlaine e Rimbaud é a espinha dorsal do simbolismo. Mallarmé, por exemplo, queria criar poesia que fosse quase música. Rimbaud, por sua vez, queria desorganizar todos os sentidos, e Verlaine falava da musicalidade como se fosse essência da poesia. E aí tem o Baudelaire, que não é simbolista oficial, mas é tipo o avô do movimento. As Flores do Mal provocou uma virada na literatura, essa mistura do belo com o grotesco, o urbano com o espiritual. Ele abriu espaço para esse tipo de sensibilidade moderna. É curioso que, mesmo não sendo simbolista formalmente, o Baudelaire é quem mais plantou as sementes da estética moderna. Ele trouxe essa ideia de poesia como uma experiência sensorial, algo que o simbolismo não explora profundamente. Para mim, o mais curioso é que, mesmo que o movimento tenha acabado oficialmente, o modo simbolista de enxergar a arte continua vivo. Por exemplo, o Mark Rieden. Ele pega símbolos religiosos, bonecas, árvores, carne, mistura tudo no mesmo quadro. É bonito e estranho ao mesmo tempo. Sim, e ele brinca muito com essa ideia da inocência e da corrupção do homem. É muito parecido com o que Baudelaire fazia na poesia. Essa mistura de pureza e decadência, bom e mal. E a Nicoleta Tchekoli, que também cria mundos simbólicos. As meninas da arte dela têm sempre um ar de fragilidade, mas ao mesmo tempo tem um mistério, um incômodo, né? E na literatura brasileira atual, Clarice Lispector tem tudo a ver com simbolismo. Ela fala de sensações como se fossem matéria. Às vezes, ela descreve uma epifania mais do que uma ação. E tem também uma galera que escreve poesia pra internet, tipo Riane Leão e Zeke Magiese.
E eles usam imagens simples, como água, casa, chave, corpo, mas cada coisa significa algo emocional gigante. É o simbolismo atualizado. E isso mostra como a linguagem simbólica nunca deixou de existir. Ela só muda de formato. Hoje, em vez de longos poemas, às vezes é inverso no Instagram que carrega o universo. E aí, se a gente olha para a literatura recente, Torturado, de Itamar Vieira Júnior, é praticamente um laboratório de símbolos. A faca enterrada, a língua cortada, a terra que conecta os personagens, tudo são símbolos que representam ancestralidade, silêncio, resistência, dor coletiva. Nada é literal, tudo é uma estrutura simbólica. Tudo é Rio da Carla Madeira é outro livro que trabalha com o simbolismo como se fosse personagem também. O rio funciona como metáfora para emoção, memória, fluxo, descontrole e perda. É muito forte. E o sol na cabeça do Giovanni Martins transforma elementos do cotidiano da favela em símbolos da desigualdade e do medo. Saindo um pouco dessa vibe brasileira e indo para o exterior, temos a Pachinko da Min Jin Lee, que usa tradições e objetos familiares como símbolos da identidade coreana. A estrada do Cormac McCarthy faz a paisagem inteira virar um símbolo de esperança humana. E o Oceano no Fim do Caminho, do Gaiman, que usa a fantasia como metáfora da infância e da formação emocional. E eu acho legal que nesses livros modernos a simbologia não é só estética, ela é social também. É símbolo para falar de histórias, de traumas, de identidade de personagens, de pessoas. Sim, e é legal ver como o leitor moderno já está treinado a ler símbolos. Mesmo quem não estudou literatura entende que um objeto, um gesto ou uma imagem pode carregar camadas de significado. E hoje o simbolismo tá espalhado em tudo, né? Na música, então, o Djavan é praticamente um simbolista moderno. Ele usa imagens que não fazem sentido literal, mas fazem todo o sentido emocional, criando toda essa energia do simbolismo. Emilton, Caetano, Gil, Elis como intérprete, Emicida, todos trabalharam com símbolos culturais, espirituais e afetivos. No cinema brasileiro, Bacurau, O Alto da Compadecida, Cidade de Deus, Central do Brasil, A Vida Invisível, todas essas obras usam símbolos de identidade, de apagamento, de resistência, memória e fé. E em filmes internacionais, isso também aparece direto. A Forma da Água usa o monstro como símbolo da alteridade. Em Corra, usa a casa e o chá como símbolo de controle racial. E na Chegada, usa a língua alienígena como símbolo da forma como percebemos o tempo, sabe? Até a publicidade faz isso. A maçã da Apple virou símbolo global de criatividade e simplicidade. O dourado do McDonald's virou símbolo de comida rápida e acessível. A logo da Nike virou símbolo de conquista e movimento. E é por isso que eu sempre digo, o mundo funciona pela lógica do símbolo. Mesmo quem nunca ouviu falar de simbolismo consome símbolos praticamente o tempo todo. O simbolismo antigo tinha muito foco na espiritualidade, no místico e no mistério. Era uma tentativa de revelar o invisível, de descobrir o mundo de outras perspectivas. E até hoje, o simbolismo continua vivo, mas os temas mudaram, claro. Agora ele fala de trauma, de memória, de identidade, de desigualdade. A técnica é a mesma, sugerir, mas os assuntos evoluíram com o mundo. Como no verso do Cruz e Souza. Amanhã rompeu da treva escura. Ele usa amanhã como símbolo de renascimento espiritual. Isaac Magese, dizendo carrego mares dentro dos bolsos, usa a mesma estrutura. Imagem poética que representa o sentimento enorme. E eu acho que Missão e Broquéis são bons exemplos de como a metáfora e o símbolo podem expressar dores sociais de forma mais profunda do que a exposição direta. O símbolo permite dizer o indizível, digamos assim. Ele comunica emoções e experiências que, se fossem explicadas literalmente, perderiam completamente a força. O simbolismo influenciou tudo. A forma como a gente pensa, se comunica e cria arte. É isso. Emoji, cor, estética, metáfora, tudo é simbólico. E no final, o mundo moderno é muito simbolista sem saber.
Sim, a gente vive cercado de símbolos e usa eles para expressar coisas que as palavras sozinhas não contam, né? E talvez por isso o simbolismo nunca tenha desaparecido. Ele só se reinventa. É um movimento que virou linguagem universal. Então é isso, gente. O simbolismo não acabou, ele só se transformou. Até o próximo episódio.